noite a todos. Para a primeira palestra de hoje, eu vou chamar o Rodrigo Martins da Rosa, tá? Que ele vai trazer um contexto muito importante, tanto para os médicos, quanto para os tecnólogos, né? Para a equipe de engenharia, sobre a aplicação de equipamentos. É um nicho de educação, né, Rodrigo? Vou passar a palavra para você e você pode iniciar, ok? Oi, boa noite a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite. Muito obrigado. Parabéns ao Dr. Ricardo pela excelente abertura. Bom, muito feliz de estar aqui com vocês. Eu sou especialista clínico da Siemens. Eu trabalho na área de radiologia intervencionista e hemodinâmica. Vou falar um pouquinho de mim, da minha atuação profissional e graduação. Eu sou tecnólogo em radiologia de formação, tenho 2 pós-graduações relacionadas à imagem, tenho mestrado em farmácia, com tese em meios de contraste voltado para a radiologia intervencionista. E a minha carreira inteira ela está dentro da área de hemodinâmica e radiologia. Então, dentro dessa bagagem toda que eu tenho de mais de 18 anos de profissão, cheguei até aqui como especialista clínico da hemodinâmica e alguns desafios que eu queria colocar para a gente até discutir junto e trazer novidades para todo mundo. Hoje, os maiores desafios dentro da área de educação, ela se leva em 2 pilares, né? Um deles está relacionado ao direcionamento, né? Ao foco, aonde que o profissional realmente precisa se dedicar ao estudo para que ele possa atuar naquela função dedicada, né? Então, muitas das vezes, principalmente na área de radiologia intervencionista e hemodinâmica, tanto para enfermeiros, para biomédicos, tecnólogos, no Brasil é muito difícil você encontrar uma especialização dedicada, né? Então, e para isso, a gente tem alguns desafios, que é no nosso dia a dia, como na minha função como um application, de estar treinando esses profissionais e cada um deles com uma formação diferente, né? Então, você trazer modelos educacionais diferentes para que as pessoas consigam assimilar e entender o propósito daquele equipamento ou da função. Então, esse é o maior desafio, né? Então, você está num setor multiprofissional, né? Um setor de hemodinâmica, de radiologia intervencionista, onde dentro dele tem o técnico de enfermagem, tem o técnico de raio-x, tem o tecnólogo, tem o biomédico, tem os enfermeiros, os médicos, os anestesistas. Então, todo mundo ali dentro do setor, envolvido de frente para um equipamento de hemodinâmica, e você tendo que destrinchar a área educacional para cada um deles dentro da sua modalidade, né? Então, o maior desafio está aí, Luciana, onde a gente precisa entender a função de cada um. Eu acho que o principal de tudo isso é entender qual o seu papel dentro do setor de hemodinâmica, né? Então, muitas das vezes a gente vê desafios entre o técnico e o tecnólogo em radiologia, dentro do enfermeiro e do técnico de enfermagem lá dentro, o que cada um pode fazer, o que deve fazer, de que forma contribuir dentro de sala, lá fora. Então, isso é o maior desafio que a gente enfrenta hoje, esses profissionais entender de que forma cada um tem o seu papel a contribuir dentro de uma modalidade. Além disso tudo, que eu queria, além dessa atuação que eu quero até trazer para a gente discutir junto, é mostrar um pouco do que a gente tem de tão tecnológico hoje na área de radiologia intervencionista e hemodinâmica, que é
envolver outras tecnologias e softwares avançados que contribuem no diagnóstico e no melhor resultado dos procedimentos dentro da modalidade. Então, você tem equipamentos de angiografia que fazem aquisições rotacionais em 3D, que fazem aquisições tomográficas, que fazem fusão com outras modalidades, como ressonância, medicina nuclear e tomografia, até mesmo ultrassom e eco transesofágico. Então, hoje a hemodinâmica ela tem uma complexidade híbrida e que para que cada profissional multiprofissional se reconheça dentro da sua atuação dentro de sala, ela precisa entender esse contexto da modalidade para que ela consiga ter uma visão de que forma que ela vai se posicionar dentro do setor. Então, eu queria compartilhar um pouquinho rapidamente a minha tela aqui. Ô, Lu, você consegue liberar para compartilhar minha tela? Veja para mim se eu consigo. Avisa a hora que estiver aparecendo a minha tela. Lu. Não estou te ouvindo. Alguém pode dar um joinha para mim se a minha tela estiver aparecendo? Já estou te vendo, já. Joinha? Joinha, tá bom. Então, pessoal, aqui é o seguinte. Para que a gente consiga entender a complexidade da modalidade, eu trouxe alguns números para que a gente consiga checar e entender o tamanho desse negócio, né? Então, houve uma pesquisa realizada em 2018, onde que eles se estimaram mais de 2.600.000 casos somente para a radiologia vascular para o ano de 2020. Porém, ninguém contava com a pandemia, né? Então, desses 2.600.000 casos de procedimentos que estavam programados para ser realizados no Brasil em procedimentos vasculares, muitos deles foram represados por conta da pandemia. Então, você imagina o número de procedimentos que a gente ainda tem. Então, você tem uma ideia aqui, ó. Procedimentos femorais, aorta, só de procedimentos de implante de endoprótese de aorta, são mais de 267.000 casos estimados para serem realizados no Brasil neste ano. Tá? Foi feita também uma pesquisa em 2017, onde foi pesquisado, onde foi levantado a dúvida se novas tecnologias precisavam apoiar a padronização em protocolos para serem eficientes. Mais de 91% das pessoas abordadas concordavam que os novos modelos, novos negócios e novas tecnologias, hoje, elas são primordiais para um setor de hemodinâmica e radiologia intervencionista. Então, assim, para quem atua nessa área, hoje, ela tem que estar atualizada, ela tem que estar certificada, ela tem que entender não só de angiografia, mas tem que saber ressonância, tem que saber tomografia, tem que saber ultrassom e saber os exames, saber os procedimentos. Então, isso independente da função. Ele pode ser enfermeiro, ele pode ser tecnólogo, biomédico, técnico de enfermagem. Ele precisa saber e compreender o procedimento como um todo, para que sim, voltando na minha frase lá no início, se ele não entende a complexidade como um todo, ele não sabe como contribuir, ele não sabe como atuar dentro de um setor de hemodinâmica, onde ele começa, onde ele termina dentro de um procedimento. Então, ele precisa entender a complexidade como um todo. Trouxe aqui para vocês, só para vocês entenderem, dentro de um angiógrafo, eu estou falando daqui, ó, são mais de 14 anos de inovação dentro de uma tecnologia chamada DynaCT, é uma aquisição tomográfica dentro do angiógrafo. Então, são desde 2004 até agora, nós temos evoluções tecnológicas na contribuição do melhor diagnóstico. Então, você tem ali desde de protocolos funcionais,
né, de viabilidade cerebral, de reconstruções em 3D, redução de ruído, redução de artefato, melhora em qualidade de imagem, enfim. Tudo isso no auxílio da tecnologia de angiografia dentro do setor de hemodinâmica. Não sei se vai rodar o videozinho. Este é um equipamento de angiografia, o nosso modelo mais novo da Siemens, chama Arts Icono. É um equipamento, esse em evidência é um biplano. Então, ele faz aquisições tomográficas, ele faz reconstruções em 3D, além de você economizar em tecnologias acessórias. Por exemplo, paciente com AVC, pode-se criar um protocolo de intervenção onde o paciente que é diagnosticado num pronto-socorro com sintomas e diagnóstico de AVC hemorrágico, ele não é preciso ser levado para a tomografia. Ele vai direto para o setor de hemodinâmica, faz a tomografia no próprio equipamento de intervenção. Como a gente sabe, o tempo ele é primordial e ele salva vidas, e você tem um ganho, um benefício muito maior para o paciente. Então, quanto mais rápido a gente atender esse paciente, melhor a gente tem resultados positivos para esse paciente, para esse perfil de doença. Tá? Então, a gente tem aqui uma aquisição, antigamente, que era uma aquisição volumétrica no próprio eixo. Hoje, o próprio angiógrafo ele faz uma aquisição em duplo eixo já, né? Então, até os equipamentos de angiografia antigamente faziam uma rotação 360 graus, onde ele fazia uma aquisição única no mesmo eixo. Hoje, os angiógrafos atuais, modernos, fazem aquisição tomográfica já em outros planos também junto, substituindo um tomógrafo em algumas situações, principalmente num caso como um AVC. Tá? Então, aqui eu tenho uma aquisição multifase, né? Um Dyna-CT multifase, onde a gente consegue pegar todas as fases da mesma forma, do mesmo modelo que você faz num tomógrafo comum, né? Então, desde a fase tardia, venosa até arterial. Então, a gente consegue fazer isso no próprio equipamento de hemodinâmica. Tá? Então, a gente faz aqui, temos a demonstração, inclusive, com a aquisição com os dois arcos ao mesmo tempo. Tá? Serve até como ilustração para quem ainda não conhece os equipamentos de angiografia, os equipamentos de hemodinâmica. Este é um biplano. Tá? Esse é o equipamento chamado Arts Icono. Aqui também trazendo mais uma tecnologia, né? Então, após a aquisição tomográfica, ele faz também resultados fisiológicos para saber o tamanho da área atingida daquele AVC. Isso tudo dentro do setor de hemodinâmica. Também temos a tecnologia de reconstrução, principalmente para auxiliar o radiologista intervencionista no implante de uma endoprótese, por exemplo, né, para o implante de stents, de aorta. Então, você faz uma aquisição tomográfica, ele reconstrói, faz todo o trabalho como um tomógrafo, te limpa todas as áreas adjacentes e deixa disponível somente a aorta para o paciente poder, para o médico poder ter o auxílio da ferramenta sobreposta à fluoroscopia e assim ele conseguir o melhor resultado no implante da sua endoprótese. Procedimento fácil, simples, aquisições tomográficas e ainda principalmente ele te dá nos cortes, né, tanto em axial, sagital ou coronal. Então, o médico ele tem total liberdade de decidir aonde liberar a sua prótese e ter a segurança de não obstruir artérias adjacentes, por exemplo, como as artérias renais, mesentéricas. Então, ele tem uma segurança muito grande dentro de sala. Então, só parando aqui neste ponto, voltando para a área tecnológica e para os operadores, para os técnicos, tecnólogos e biomédicos. Então, para que vocês entendam da importância da qualificação profissional, né,
Então, o técnico, o tecnólogo e o biomédico, eles precisam entender muito de anatomia, precisam entender das tecnologias, não só de hemodinâmica, mas precisa saber entender cortes, interpretar cortes tomográficos, saber o que é um axial, um coronal, um sagital, e também identificar essas anatomias, né? Então, você trazendo toda essa complexidade para dentro de um setor de hemodinâmica. Tá? Então, você tem aqui como benefício nas inovações tecnológicas, dentro da hemodinâmica, você consegue fazer quantificação, medir, saber comprimento, diâmetro daquela aorta, para que o médico consiga tomar a decisão, por exemplo, de uma escolha de qual o tamanho da endoprótese que ele vai usar. Então, isso tudo dentro do setor de hemodinâmica. Só que o médico não consegue usufruir dessa tecnologia sozinho. Ele precisa do auxílio do operador atuando junto com ele no procedimento. Ou seja, se ele não souber em qual momento que ele precisa entrar num procedimento, em qual momento que ele pode contribuir para aquele procedimento, ele não vai ter aquela atuação desejada. E o médico, consequentemente, não vai conseguir usufruir de toda aquela tecnologia. Então, por isso que eu volto a dizer, o profissional ele precisa se qualificar. Hoje, o profissional em hemodinâmica, ele precisa ser um profissional muito completo. Ele precisa entender muito de procedimento, de patologia, de intervenção, precisa saber de device, entender de atualidades, ler artigos, publicações, estar sempre neste ambiente científico envolvido em discussões relacionadas à modalidade. Tá? Então, trazendo aqui só para ilustrar as orientações que o equipamento disponibiliza. E aqui, só para ilustrar, não sei se vocês conseguem identificar junto comigo, à direita da tela você tem já o desenho da aorta disponível para ele, só a linha vermelha. Então, essa linha já desenhada, ela fica sobreposta à fluoroscopia, a imagem ao vivo do médico. Então, ele consegue definir qual é a melhor projeção para ele liberar a endoprótese, e também tem a segurança de saber aonde está, por exemplo, as renais e as mesentéricas, para que ele não libere uma endoprótese obstruindo essas artérias, como segurança. Tá? E aí você tem várias outras tecnologias disponíveis, a gente tem uma de auxílio e guia para que o médico consiga fazer embolizações, né? Então, o software ele mapeia todo o vaso, identifica o tumor, então o médico consegue facilmente saber qual é o vaso que está nutrindo aquele tumor. Então, ele vai já diretamente por esse vaso, então ele consegue ali tomar uma conduta, ou colocar um stent, ou embolizar aquele vaso, fechar, para que aquele tumor ele deixe de crescer, ele pare de nutrir e crescer ainda mais, e aí depois tomar uma conduta que pode ser uma cirurgia, uma quimioembolização, enfim, vai depender da característica do tumor. Bom, só seguindo aqui para a gente não tomar muito do nosso tempo, tá? Aqui, só para a gente finalizar, para que vocês entendam, à esquerda, a imagem angiográfica que o médico ele vê no dia a dia dele, né? Na imagem do equipamento de hemodinâmica, e ao centro, os vasos já identificados, aonde esses vasos foram identificados que são os vasos nutridor, onde chegam até o tumor, e depois o vaso já com a característica de sobreposto à sua fluoroscopia, para que o médico usufrua dessa tecnologia a seu favor como ferramenta de auxílio para embolizar esse tumor, por exemplo. Tá? Então, assim, só para a gente contextualizar, para a gente finalizar a minha parte, depois a gente vai, obviamente, discutir e responder a qualquer pergunta dos colegas, é que
O importante é que, dentro da hemodinâmica e da radiologia intervencionista, os profissionais, independente de quem esteja à frente do equipamento, ele precisa entender muito de exame, de procedimento, de novas tecnologias, das clínicas do tumor. Ou seja, precisa ser um profissional completo. E para isso, volto a ressaltar, ele precisa procurar se qualificar, entender em qual caminho ele vai, aonde buscar esses cursos ou de que forma ele fazer isso, tá? Então eu fico à disposição para dúvidas. Espero ter sido claro. Desculpe se eu tomei muito do tempo da palestra. Qualquer questionamento eu fico à disposição. Está aqui o meu contato. É só dar uma fotinha aí no QR Code e eu fico à disposição para futuras dúvidas. Tá bom, Lu? É isso. Excelente palestra, Rodrigo. Parabéns, tá? Como sempre, um profissional ímpar na área, né? Que a gente tem o gosto de ver essa evolução dos tecnólogos em radiologia, que eu acho que é um novo formato para os tecnólogos, né? Que saímos de um padrão técnico, é uma profissão ainda nova, né? Com nível superior, que precisa evoluir muito, e eu acho que a resposta é tudo isso que você disse. A gente logo vai estar debatendo a sua apresentação. Eu fiz algumas anotações aqui porque eu achei importantíssimas, né? Um cunho científico muito abrangente, né?